Para você que não conhece o programa PerjComp, nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês as telas e te dar uma boa noção de como funciona o programa PerjComp. Na verdade, nós estamos falando da versão 6.9 do PerjComp, que está aí na tela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é criar um documento. Então, eu clico aqui em Novo, ó, nesse quadradinho branco, Novo. E aqui eu vou colocar, começando a colocar a data da criação, vou colocar a data de hoje, data em que estou gravando esse vídeo, 28 de agosto de 2020. CNPJ, eu vou colocar um CNPJ de treinamento aqui, que não é uma empresa conhecida. É um CNPJ genérico, digamos assim. Aí eu coloco aqui o tipo a qualificação do meu contribuinte, ó, ele pode ser uma empresa financeira, sociedade cooperativa de trabalho e tal. Em regra, você vai optar por outra qualificação, porque em regra você vai ver que você não se enquadra nessas opções. Ó, tem órgãos públicos, mas enfim, normalmente a gente vai colocar outra qualificação. Tipo de documento, aqui começa algo importante. Você tem que definir o tipo correto do documento que você quer. Porque se eu, digamos, coloco aqui que é um pedido de ressarcimento e lá no meio da minha alimentação do sistema eu descubro que não, é um pedido de restituição, perdi tudo que eu digitei. Por quê? Porque eu vou ter que inutilizar o documento, porque uma vez que eu escolho o tipo de documento, eu não posso alterar mais. Então, digamos que eu vá fazer um pedido de reembolso. Aí, eu tenho o tipo de crédito, salário, família e maternidade. Eu só tenho essa opção. Para pedido de reembolso, só existe essa situação, certo? Eu estou fazendo um reembolso, eu quero de volta o meu dinheiro na minha conta corrente e, portanto, só cabe para salário família. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, na declaração de compensação, eu teria aqui, ó, mais opções para escolher. Se eu tivesse colocado aqui um pedido de restituição, também, ó, eu tenho essas opções todas. Então, veja, vamos continuar aqui. Pedido de reembolso, ele só tem a opção salário, família, maternidade. Aí ele me abre toda essa tela aqui. Aí ele vai perguntar quem é o estabelecimento detentor do crédito. Então, veja, eu estou falando de pedido de reembolso. E o que é isso? Nós vimos na live de hoje o que é o pedido de reembolso. É aquele pedido que a gente faz quando você tem créditos de salário maternidade, quer dizer, créditos de dedução que você não conseguiu utilizar e que agora você está querendo de volta através de um reembolso, através de um depósito na sua conta corrente. Então você vai dizer quem é o detentor do crédito, digamos que seja a mesma filial, a filial 1, competência, vamos colocar aqui, sei lá, janeiro de 2018. Janeiro de 2018, ok. Ele diz que tem no banco de dados essas informações porque eu já usei esse CNPJ. Aí eu digo, tá bom, então me traga os dados cadastrais que eu já digitei anteriormente. Olha que curioso, ele fala assim, a data da criação que eu coloquei aqui, que é 28/8, será transportada como data de transmissão do documento para a ficha de dados iniciais. Deverá ser alterada se você não transmitir hoje. Então, por exemplo, se eu transmitir ainda hoje esse pedido de reembolso, tudo bem, eu não preciso alterar nada. Mas se eu não terminei, ainda ficou dados a digitar, eu vou terminar amanhã, dia 29. Então eu vou ter que trocar a data, porque ele vai dar erro na transmissão se a data da criação não for a data da transmissão. Aí eu tenho que alterar a data. Bom, está aqui, ó, ele recuperou os dados que eu informei sobre esse CNPJ genérico, porque eu já venho utilizando como exemplos e tal, esse número, e aqui ele dá um resuminho do que eu informei.
E agora ele quer o quê? Os dados bancários. Por que ele quer os dados bancários? Porque eu estou pedindo um reembolso. A Receita vai depositar esse dinheiro em alguma conta. Então eu escrevo aqui, por exemplo, conta corrente. Eu vou colocar esta conta aqui. Ó, eu coloquei 341, ele falou, é Banco Itaú, confirma? Opa, é isso mesmo. Se eu colocasse 001, ele ia falar assim, é Banco do Brasil, confirma? E assim por diante. Aí tem o número da conta. Repare que tem aqui que colocar o dígito verificador. Se eu colocar incorreto, vamos colocar incorreto, ver o que acontece. Não aconteceu nada. Então ele não checa. Eu achei que ele iria checar, porque esse número está errado, esse verificador. Talvez ele verifique nas pendências. Vou deixar errado aqui, que esse não é o dígito verificador correto. Vou ver se ele critica lá no final. Aí eu coloco dados dos responsáveis. Eu já tinha alimentado aqui os dados dos responsáveis em outra ocasião. Aí ele recuperou. Esses dados dos responsáveis, eles têm que ser idênticos aos que estão lá na base da Receita, ok? Dados do responsável do preenchimento. Você coloca o nome, coloca o CNPJ, basta nome e CPF aqui, basta nome e CPF, pronto, não precisa preencher todos os dados não, que ele não exige. Aí eu vou finalmente para o menu de créditos. Aqui, ó, veja, o que nós temos nessa primeira página. Aqui, ó, eu clicando aqui, eu venho para a primeira página. Ele já vem naturalmente. Aqui eu já tenho a informação final do meu pedido. Ué, como assim? Eu não digitei nada, já veio o final? Sim, inclusive vê que está tudo zerado aqui, ó. Esses dados serão preenchidos nas próximas fichas e eles serão transportados para cá. Então repare que está tudo zerado aqui. Quando a gente terminar de preencher, você vai ver que esses dados aqui eles serão diferentes do que estão aqui agora. Você vai dizer, mágica? Não, é porque você mesmo vai alimentar nas próximas fichas. E assim por diante. Ó, eu clico aqui, detalhamento do reembolso. Não tem nada. Por quê? Porque vem das fichas. Então aqui essas duas fichas iniciais, elas são o resumo, elas são alimentadas pelas fichas de detalhes. Qual a ficha de detalhe? Por exemplo, a de salário família. Olha aqui, esta aqui é ficha de detalhe. Então aqui eu vou incluir, a informação do salário família. Vou colocar o CNPJ. Repare o seguinte, eu dei um incluir, vou fazer de novo. Eu cliquei em incluir, ele me abre alguns campos, mas esse campo ele não abre. Janeiro de 2018 é a competência que eu estou trabalhando. Então veja, aqui só cabe informações de janeiro de 2018. Então ele trava, eu não posso mexer nisso aqui, ó, tá vendo? Ele tá todo cinza, eu não posso mexer, ou seja, eu vou fazer um pad comp para cada competência. Se eu tiver que informar dados de outra competência, eu vou para outro pad comp. Aí eu vou botar o mesmo CNPJ. E aí eu vou ter que informar o PIS/PASEP do trabalhador que está recebendo esse salário família. Então eu vou pegar aqui um número que eu já tenho aqui que vai funcionar. Só um minuto que eu vou pegar esse número aqui. Um número de exemplo, porque tem que bater o dígito verificador. Aqui eu tenho certeza que tem. Pronto, esse segurado é o seu José das Couves. Pronto. Valor da remuneração dele, digamos que ele ganhe R$1.000 e que ele tenha 2 filhos. 2 filhos. E aí que o valor do salário de família total que ele recebeu é de R$80. R$80. Ok. Ó, olha que legal. Eu chutei esse valor. Eu disse que poderia ser R$80.
tá? Mas o limite calculado pelo programa é 63,42, então não é 80, eu errei aqui. Vamos dizer que seja 60. Ok? Mas aí, enfim, eu não vou entrar no mérito dos números, tá? Dos limites, porque nós estamos aqui, por exemplo, em 2018, ele vai para a tabela de 2018, mas para simplificar, vamos direto ao ponto. Ó, então, eu dei a informação aqui. Então, veja, eu informei que o seu José das Couves tem 2 filhos, tá? E na competência, janeiro de 2018. Ora, se ele tem 2 filhos, então vamos informar quem são. Então, nós temos aqui o Josézinho, que nasceu, digamos, vamos ver quando ele nasceu. Vamos dizer que ele nasceu em 1º de junho de, vamos ver, de 2000, vai, não, 2000, tá bom. Ele é dependente inválido ou ele é simplesmente um menor? Eu vou dizer que ele não é dependente inválido, tá? Ele não tem nenhum problema. Ele é um garoto de 10 anos e, portanto, não, 20 anos? Ih, eu fiz uma bobagem aqui. Se ele tem 20 anos, né? 2000 para 2020 são 20 anos. Se ele tem 20 anos, então não dá para a gente pagar salário família para ele. Se eu colocar que ele não é dependente, vai gerar pendência. Então eu coloco que ele é dependente, porque aí sim, se ele é dependente, ele mesmo depois, aliás, eu estou falando 20 anos, não, 20, exatamente, que o limite são 14 anos. Então com 20 anos ele só estaria recebendo se ele fosse dependente, então eu vou deixar como inválido, sim. Aí ele vai para o próximo filho, Mariazinha. Mariazinha nasceu em 1º de agosto de 2015. E ela não precisa ser inválida para receber. Então ela é dependente válida, supondo que não. Então já cadastrei os meus 2 filhos. Então bateu com a cota que eu informei. Eu informei que tinha 2 e cadastrei os 2. Salário maternidade, ó, eu vou incluir, ó, você viu que ele travou em janeiro, eu vou incluir os dados de salário maternidade. Vou colocar um PIS genérico, vou usar o mesmo aqui, só porque eu não tenho outro. Nome da segurada. Tia Zona, não, tia, vamos colocar outro nome, Dona Maria das Flores. Motivo do afastamento, veja, salário maternidade pode ser por parto ou pode ser por aborto. Vamos colocar parto, tá? Porque por aborto também, nos termos da lei, você também recebe salário maternidade, tá? Mas eu não vou entrar nas regras aqui não. Data do parto, vamos dizer que ela entrou em parto, digamos, nós estamos falando de janeiro de 2018, digamos que ela entrou em parto em dezembro de 2017. Data, aliás, 12/12/2017. Início do afastamento, vamos supor que seja no dia 12/12 mesmo. Término do afastamento, 4 meses depois, tá? Então vamos colocar janeiro, fevereiro, março, abril. Aí vamos colocar 12 de abril de 2018. E aí o valor da remuneração dela, digamos que ela recebeu R$3.000. O valor do salário maternidade seja R$3.000 também, tá? Ok. E aí, vamos imaginar o seguinte, olha só.
E nós estamos fazendo a informação de janeiro de 2018, mas hoje nós estamos em agosto de 2020. Você concorda que este valor que eu estou pedindo reembolso, eu posso ter utilizado parte desse crédito no próprio mês da apuração? E que também nos meses seguintes eu poderia ter utilizado uma outra parte desse valor. Então, digamos, eu tinha um crédito aqui de R$3.000 de salário maternidade, utilizei no próprio mês, digamos, eu abati R$1.000 do meu débito e ficou os outros R$2.000 aqui, certo? Então, eu tenho essa situação possível. E também, ao longo do período, digamos que em março de 2018, eu também fiz mais uma compensaçãozinha. Então, eu tenho que informar toda essa situação aqui como? Primeiro, eu informo as compensações que eu fiz após janeiro de 2018, entre janeiro de 2018, que foi a data da origem do meu crédito, até hoje eu posso ter utilizado alguma parte. Vamos mostrar aqui que eu utilizei digamos que no mês de março de 2018 eu utilizei um pouquinho desse crédito. Então, primeiro eu coloco o valor utilizado, do crédito utilizado. Veja, se eu quero utilizar um pouco desse crédito que foi gerado em janeiro, mas eu estou utilizando em março, então significa que este crédito em janeiro era um valor e em março era outro. Por quê? Porque ele vai sendo corrigido, né? O seu crédito vai sendo corrigido. Então, vamos dizer que o crédito que eu utilizei seria, digamos, eu utilizei o crédito, digamos, de R$550. Mas R$550 representa o quê? Vamos supor que ele representasse R$500 no crédito original. Então eu vou colocar aqui 500. Porque, na verdade, eu compensei de fato 550. Aí você vai dizer, mas como eu cheguei no 500? Bom, aí eu pego a taxa Selic entre março e janeiro e divido, então pego o 550 que eu já utilizei, divido pela taxa Selic, eu vou chegar em 500, supondo, essa conta não está certa não, tá? Então aqui é o valor corrigido, aqui é o valor originário. Então, supondo que é tudo mesmo CNPJ, que está sendo o beneficiário, e aí digamos que então foi em março de 2018. Então veja, eu compensei R$500 em março, né? 550 que corresponde a R$500, mas em março. Aí eu te pergunto, e no próprio mês? No próprio mês você vai vir nessa ficha aqui, ó, em branco aqui, ó, dedução na própria competência. Então digamos que no próprio mês de janeiro, onde o crédito foi originado, eu gerei aqui um volume de créditos e já utilizei, digamos, no próprio mês, eu utilizei R$2.000. Ponto. Então olha só, eu tenho um crédito de salário família de R$60, um de salário maternidade de R$3.000, porém eu já usei desses 3.060, eu já utilizei R$2.000 e já utilizei R$2.000 mais R$500, R$2.500. Resultado, dos 3.060 que eu tinha, eu passo a ter o quê? Vamos lá. Então, eu tinha 3.000, eu fiz uma dedução de 2.000, certo? Então, ó, eu tinha crédito de 3.060, deduzi 2.000 e mais R$500. Então, o que eu tenho aqui para reembolsar? Olha só, eu tenho 560. Por que 560? Vamos voltar lá no detalhamento. Olha só, por que eu tenho 560? Eu gerei 3.060, 3.000 mais 60, só que eu tirei 2.000, ficou 1.060, mas tirei mais 500, então ficou
560. Então é isso que nós temos aqui. Nós temos um pedido de reembolso de R$560, mas que ele foi detalhado aqui, da onde ele surgiu. Olha, temos aqui a informação detalhada, mas eu tenho, ele surgiu desse crédito de salário família e desse crédito de salário maternidade. As compensações foram informadas aqui e aqui, então agora vamos checar para ver se está tudo certo. Eu vou aqui nessa fichinha e clico aqui. Olha, tá tudo certo. Ele só me deu 2 avisos, mas você vê que não tem erros aqui, tá bom? Então veja, esses avisos ele vai dizer o seguinte, filho ou equiparado com mais de 14 anos na competência do crédito, nos termos da legislação vigente, o pagamento de cota família nessa hipótese só é admitida no caso de invalidez. Lembra, a pessoa tinha 20 anos aqui, do dependente maior que 14. Então, olha, aqui ele explica direitinho para você que ele te dá esse aviso, você tem que comprovar que essa pessoa aqui, esse filho, é dependente, né? Ele é inválido, portanto ele é dependente do pai que recebeu o salário família. Então o pai continua, aliás, o pai vai receber salário família porque ele é dependente. Isso é uma hipótese da legislação. Então ele avisa, ele não deixa, não impede de transmitir porque ele quer te avisar, você tem certeza, né? Você está colocando uma pessoa aí que em tese não teria direito ao salário família, mas ela vai ter porque ela tem a condição de invalidez. E também outra aqui, período de afastamento é superior a 120 dias, porque na minha conta eu não levei em conta o dia 31 e tudo mais. E como eu coloquei 12 do 12 e 12 do 12, estourou os 120 dias. Então ele me avisa que pode ter algo errado. Por quê? Porque eu posso estourar? Claro que eu posso, desde que eu tenha testado, etc, etc. E não sei se é o caso aqui. Então ele dá esta informação. Portanto, este documento está pronto para ser transmitido. Então eu venho aqui em documento, eu vou gravar o documento para entrega. Olha só, aí eu vou ter que procurar esse aqui, que eu gerei, é esse aqui. Pronto, eu gravei, eu vou gravar na unidade C. Tá aqui, documento gravado com sucesso. Então agora, o que vai acontecer? Eu tenho um pedido gravado e basta eu transmitir via internet. Aí eu procuro o documento, encontro e faço a transmissão. Não vou fazer aqui porque esse é um exemplo teste, ok? Então, basicamente é isso o preenchimento de um PERJ-COMP. Nós mostramos para você como faz um PERJ-COMP. Antes de ter feito este que rodou sem problema, não teve pendências, eu fiz um anterior, eu mostrei hoje de manhã na aula, na live, e falei que eu ia mostrar 2 exemplos para você, um que deu certo e outro que não deu. Por quê? Para você saber que o programa critica as informações que você coloca. Se você colocar errado, vai dar problema. Vou abrir um pronto aqui, que eu já tinha feito, aqui, é esse aqui, Este aqui, ele está pronto. Está todo preenchidinho, dados dos responsáveis, dados dos créditos, está tudo ok. Aí vamos lá ver as pendências que foram geradas, verificar pendências. Erro, tem 3 erros e o erro impede a gravação do documento. Primeiro erro, a quantidade de cotas informadas para o segurado não coincide com o número de dependentes. O que eu fiz aqui? Vamos voltar lá. Salário família, eu disse que eu tinha 3 filhos, 3 cotas. Na hora de preencher, de detalhar, eu só coloquei um filho, um só. Não ia bater. Olha, se você diz que você tem 3 cotas, por que você não informou os 3 filhos? Então é um problema isso, tem que ser resolvido, sanado, antes de transmitir o documento. Segundo erro, não é permitido o pagamento de cotas de salário família ou equiparado
que apresenta mais de 14 anos na competência do crédito. Opa, como assim? Eu informei, olha só, que ele nasceu em janeiro, 1º de janeiro de 1900. Olha só que filho velho isso aí, né? Então o que acontece? Quando eu informei que ele é velho e disse que ele não é dependente, então isso passou a ser um erro. Por quê? Porque se ele não é dependente, você não pode pleitear a cota de salário família, ok? O reembolso do salário família. Por quê? Porque ele não tem menos 14 anos, certo? Vamos ver se tem mais algum erro. Terceiro erro. Período de afastamento da segurada é superior a 148 dias. Vamos ver? É que aqui no salário maternidade, aqui, eu coloquei que o início de afastamento foi 1º de janeiro de 2020 e o término de afastamento da beneficiária foi 1º de agosto. 1º de agosto para 1º de julho tem muito mais do que 120 dias, tá certo? Houve um erro. Então verifique que estes erros, eles têm que ser sanados, sob pena de você não conseguir transmitir o pedido de reembolso, ok? Então era isso que nós tínhamos para falar. Se você gostou, curta o nosso vídeo para que ele possa ser apresentado por o maior número possível de pessoas. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que a gente possa ali levar novos vídeos com esse conteúdo ou outro que você venha a nos ajudar a escolher, ok? Então é isso aí, até a próxima.